Olá, estamos de volta mais uma vez aqui no Vem Comigo Podcast. Sou Robert Silva e hoje nós estaremos aqui novamente para continuar um papo que nós já demos início lá atrás, mas o tempo foi curto para continuar com tanta coisa que temos que explorar aqui. Hoje eu que estou no comando da nave, o Beto hoje está de folga, o Beto está de folga não, o Beto está por trás das câmeras, mas vai ser um momento muito agradável aqui que vamos passar novamente com o pastor Paulo Alexandre, Paulinho, e pega sua pipoca, pega seu refrigerante, roda a vinheta aí, produção, e nós já voltamos. Vem comigo, podcast. Pois é, e como eu estava falando, estamos aqui hoje novamente com o pastor Paulo Alexandre. Paulinho, meu querido. Meu amigo. Bom demais ter você aqui novamente, né, pra gente estar dando continuidade a esse papo aí, que teve repercussão, teve gente falando, e é sempre bom, né, quando alguém comenta, como diz o outro, falem mal, mas falem de mim, falem bem, falem mal, mas falem de nós. É isso. E assim, é um prazer ter você aqui novamente. Prazer é todo meu, olá a todos, que a graça e que a paz do Senhor esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu espero que o primeiro bate-papo tenha edificado vocês. E vamos aqui pro nosso segundo bate-papo, nossa segunda conversa. Segundo de muitos. Eu tenho certeza que vamos falar muita coisa interessante, muita coisa boa e, lógico, para edificar a fé e o coração de cada um. Amém. Coisa boa. Bom demais. Paulinho, da outra vez que no primeiro episódio, na verdade, eu lembro que você falou sobre o seu início na igreja, né? O seu início de, eu não sei se conversão, porque assim, na verdade, muitas vezes a gente confunde também, eu nasci num lar cristão com a conversão, que é diferente. Porque às vezes o cara nasce num lar cristão, os pais são convertidos, os pais já caminham ali na presença do Senhor, mas aquela pessoa, ela tá simplesmente indo porque é filho, vai e tal, mas não teve aquele encontro, né? Porque eu falo que eu tive o meu encontro depois de 19 anos, e eu, bem dizer, nasci no lar cristão. Eu não me recordo como foi. Eu sei que foi na adolescência, você começou com a música, aquela coisa toda, né? Mas como foi mesmo? Eu só perdi. A conversão eu não contei. Não contou, conta a conversão aí, aproveita. É porque é o seguinte, é o processo, né? Sim. Eu comentei que desde os 9 anos de idade eu comecei a aprender a tocar violão, entrou a adolescência ali com uns 11, 12 anos, já estava tocando, e a gente ingressou, grupo de louvor e tal. Mas a conversão mesmo, ela veio bem depois disso. A gente estava num retiro de carnaval, e nesse retiro de carnaval, o pastor pregou uma palavra chamada zero à esquerda. Que o zero à esquerda, ele não é nada. O que é o zero à esquerda? Ele não é nada. Mas a partir do momento que você coloca o 1 na frente, ele passa a ser alguma coisa. Só resumindo toda a mensagem, que foi uma mensagem quase de 2 horas de pregação. Culto de retiro. Não tem horário para terminar. E foi uma noite assim maravilhosa. E nesse dia eu recebi uma... É que eu falo, eu não acredito muito em revelações à reveria. Mas eu acredito que quando Deus quer falar com alguém, Ele fala. Ele vai em direção à pessoa. Não tem aquele, joguei por alto, deixa eu ver quem pega. Não, é algo já centralizado. Como foi o caso do rei Ezequias. Deus mandou Isaías dar uma palavra para o rei e foi direto a ele. E nesse dia eu recebi uma palavra, e essa palavra foi: eu estou te separando para o meu reino. Basta você parar com algumas práticas e consertar o seu coração, e Deus vai te usar de uma maneira que você nem imagina. E aquilo ficou um pouco guardado, sabe quando fica no seu subconsciente? Só que você não leva muito a fé, muito a sério. Saindo desse retiro, impactado com essa mensagem, eu lembro que eu fui numa festa, e eu fui nessa festa. Na hora que eu estava voltando dessa festa, literalmente uma festa mundana, eu pequei nessa festa. E isso foi quantos anos? Isso já estava com 21 para 22. Ah, tá. E eu falo, foi bem depois. Sim. Eu já estava com 21 para 22, estava aqui meio que afastado da igreja. Aquela fase que você vai, mas você não vai. Você namora a igreja, namora Cristo, mas você não toma uma decisão por estar presente.
Aí voltando desse dia, sabe ali o túnel da Lagoinha? Sim. Na hora que eu tava voltando, você faz aquela curva pra entrar no túnel, na hora que eu fiz você sai da Antônio da Andradas, né? Andradas. Pra você entrar no túnel, na hora que eu fui entrando, não tava chovendo, não tava nada, o meu carro ele deu 2 voltas. Sem motivo, não tinha motivo, o carro deu 2 voltas. Como já era um horário de madrugada, graças a Deus não tinha nenhum outro carro vindo, porque poderia causar um acidente. Sim. Causando um acidente, do jeito que o carro rodou, seria algo grave. E detalhe, eu não estava correndo, estava dentro dos limites de velocidade. E fiquei muito assustado. Logo um pouco mais à frente, será que eu posso falar o local sem dar mexã? Fala. E aí é bom que aproveita aí, quem quiser já deixa né? Há pouco na frente tem um Habib's. Sim. Eu fui rápido, encostei no Habib's. Na hora que eu encostei no Habib's, eu sentei. E na hora que eu sentei, meio que assustado, né? Respirando ainda, não tinha pedido nada, só sentei. Respirando, assustado, com a adrenalina do ocorrido. E nisso, é uma experiência única. São experiências que você só pode ter com Deus. Eu escutei, audível, de forma auditiva, a voz de Deus falando comigo. Eu não te chamei para isso. Eu até arrepio quando eu falo. Porque foi muito real. Não tinha ninguém. Eu estava me recuperando do que aconteceu e eu escutei isso. Eu não te chamei para isso. Então depois eu fui para casa e indo para casa eu comecei a refletir. Aí é onde você vai colocando o pingo nos is. Você vai vendo, eu comecei a refletir toda a minha história. Desde quando eu comecei, como eu contei, né, com a música, lá de trás, com as ministrações que eu já tinha feito, os livros que eu estava lendo, a Bíblia Sagrada, tudo aquilo que eu já tinha vivido na igreja. Então eu entendi que se eu quisesse algo mais profundo com Deus e viver todo dia aquilo que eu senti quando eu escutei aquela voz, eu precisava endireitar. Eu precisava consertar o meu caminho. Mudar a rota mesmo. Mudar a rota. Então eu acredito que nesse momento foi a minha conversão. Por que eu citei a mensagem do retiro? Porque durante quase que 30 dias eu fiquei só mastigando aquela memória, remoendo dentro de mim aquele momento. Todo o culto, o que foi falado, a pregação, a mensagem que Deus trouxe para mim diretamente com a mensagem indireta através de uma pessoa, tudo isso que foi ocorrendo. Aí eu entendi que Deus estava me separando e me convidando para ir para outro lado. Eu poderia ter negado? Poderia. Mas eu quis, de bom grado, fazer igual Paulo disse, sofrer as dores de Cristo para você ver como é que é bom. Sim. E assim, eu acho que toda conversão genuína ela deixa marcas, sabe? Porque assim, eu vejo pessoas às vezes que falam, eu converti ao Evangelho, converti a Cristo, converti a Palavra de Deus. Só que, com o passar do tempo, qualquer vento de doutrina ou qualquer outro vento que vem, essa pessoa, ela mais... Dá a impressão, eu costumo até falar com as pessoas que hoje, principalmente, o ser cristão, ser evangélico, ele tá na moda. Então tem muito modismo. Só pelo fato de você estar dentro de uma igreja grande, uma igreja que tem status e tal, parece que é moda isso. Mas às vezes a pessoa que ela converte a Cristo mesmo, ela converte, tem uma vida transformada, ela pode estar dentro de uma igreja pequenininha, mas ela está com um fervor tão grande, e ela carrega uma marca tão grande, e aí que entra... Você acha que dessa época, que você falou do retiro, Deus, com certeza, ele usou um retiro, um lugar, usou uma pessoa, usou uma palavra e foi cirúrgico, direcionado para você. Você acredita que durante essas décadas, vamos pegar aí de 80 para cá, década de 80, 90, 2000, 2010, 2020, estamos aí. Houve muita mudança nas igrejas com o passar das décadas até hoje? E isso eu digo estrutural, adoração, tudo dentro da igreja. Para nós que já viemos lá de trás, né? Passamos por muitas fases, vamos dizer assim.
E se teve essa mudança grande, ela foi mais benéfica ou maléfica? Ou foi meio a meio? Porque tem gente que vai defender um lado e tem gente que vai defender o outro. Bom, vamos analisar todo o contexto geral. A igreja da década de 80 é a mesma igreja de hoje? Igreja, tempo físico? Não. Nem mesmo os pastores, eles são mais os mesmos. E eu vou ficar no meio a meio. Teve muita coisa boa, mas também teve muita coisa ruim. E isso eu falo não só na igreja, mas no mundo geral. Porque a década de 80 a gente não tinha isso. Você não tinha um podcast, você não tinha internet avançando, você não tinha toda a estrutura que nós temos hoje, de som, de luz, de iluminação, de alcance, de palavra, de verbalização, igual tem hoje. Quando a gente traz para a igreja, a gente tem os pontos positivos. Quais são os pontos positivos? O alcance maior do evangelho. A década de 90, pega uns grandes pregadores que existiam, para você assistir eles pregando, só quando ele viesse na sua cidade, e você fosse lá no ginásio ou fosse na igreja para escutar as grandes cruzadas, para escutar aquele pregador. Hoje não. Hoje, se você quiser escutar um Billy Graham, por exemplo, celular, né? Que Deus já o tenha, você abre o celular, você abre o YouTube, você assiste. Então, assim, você tem um alcance muito maior da palavra para mais pessoas. Eu posso te afirmar hoje, Robert, que no Brasil, mais de 99% da população já escutou a palavra. Independente da forma. Em igreja, em praça, na internet, já escutou alguma palavra do evangelho. Então isso é benéfico. Sim. Isso é um benefício. Porque Marcos capítulo 15, versículo 16, ou 16, 15. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. É o id acontecendo Sim. na sua essência. Ou seja, se o id está acontecendo na sua essência, então é algo bom. Hoje você tem inúmeras pregações a todo momento. Você quer ouvir uma palavra de um problema que você está passando. Eu estou passando um problema no meu casamento, eu preciso de uma direção de Deus. Você pode buscar uma palavra na hora que você vai ter. Você pode pegar o seu celular e ir na Bíblia online, que vai ter versículos chaves para você ir consultando. O próprio inteligência artificial, Gemini, ChatGPT, vai te dar uma pregação completa. Eu preciso de uma palavra sobre problema financeiro, eu preciso de uma palavra sobre casamento. Você que tem isso ao alcance. Então, isso é muito bom. Isso é benéfico. Agora, aquilo que trouxe o mal, devido a toda essa facilidade, as pessoas perderam a raiz. Perderam a essência. Igual você falou, são pessoas que são levados a eventos. Hoje a igreja X, ela tá mais cheia. Então eu vou para a igreja X. Hoje a igreja Y, ela tem um contexto melhor. Então vou para a igreja Y. Ou seja, vai para onde tem movimentos. E esquece de algo muito sério, chamado raiz no evangelho. Porque quando eu sou enraizado no evangelho, pode acontecer o que for. Sim. Pode ter o problema que for. Pode acontecer o que estiver acontecendo. A nossa fé ela vai continuar firmada em Deus. Em Cristo Jesus, a raiz da nossa fé. Aí onde entra a parábola da casa construída na rocha e da casa construída na areia. A edificação que interessa, né? Trazendo para os nossos dias atuais, a areia é o quê? É multidão. Aquela vastidão. Quem vai atrás de multidão acaba se perdendo, acaba sendo destruído quando vem a maré. E o dia mau ele chega para todo mundo. Salomão vai dizer isso. Lembra-te do teu Criador antes que venha o dia mau. Ou seja, o dia mau ele vai vir. Agora, aquele que está enraizado na rocha, a Bíblia vai nos orientar que a rocha é Jesus, a pedra angular que sustenta é Cristo. Quando nós estamos enraizados, estruturados em Cristo, pode vir onda, pode vir vento, pode vir aflição, turbulência, problema, nada vai mudar. Quem fica a multidão na areia, o problema que eu vejo acontecendo do outro lado com outro ser humano, que acontece, eu conheço pastores que pecaram.
Eu conheço pastores que adulteraram, eu conheço pastores que foram corruptos, eu conheço pastores que roubaram. Quando eu não estou firmado em Cristo, quando eu vejo algo assim... Você cai junto. Vou junto. Por quê? Eu não tenho uma raiz em Cristo. Sim. Eu tenho a raiz nas pessoas. As pessoas errando, eu erro. Mas quando eu estou enraizado em Cristo, eu olho para aquele pastor que errou, eu olho para aquele irmão que errou, eu vou olhar com amor e orar por ele, para que Cristo o perdoe e para que ele se reestruture, se reerga em Cristo. Porque ele vai dizer que o justo pode cair 7 vezes, mas em toda Deus o levanta. E quem nos justifica é Cristo. Então que Jesus possa reerguê-lo de novo, mas aquilo não vai me afetar, porque a minha fé, a minha raiz não está no outro ser humano. A minha fé e a minha raiz está em Deus. Igual você mesmo falou, a gente traz para os nossos contextos hoje, nós temos boas estruturas. E tendo boa estrutura, tudo fica melhor. A cadeira é mais confortável, o som é mais auditível. Você que é músico, você sabe disso. Né? Porque existem igrejas pequenas, eu já preguei em igrejas pequenas, em que é só uma caixinha de som, em a sua voz parece ruim quando sai. E acontece. E muitas vezes a pessoa chega num ambiente desse e não quer ficar, não, eu quero ficar num outro ambiente mais confortável. Aí vai para um ambiente mais confortável, onde a cadeira é melhor, onde o som é agradável, onde você se sente em casa, onde a palavra pode ser até uma palavra boa pregada, uma mensagem bíblica, uma mensagem cristocêntrica, mas se eu não tomar a atitude de aceitar a Jesus, Apocalipse capítulo 3, eis que estou à porta e bato. Ah, eu estou tranquilo aqui, eu quero ficar aqui, eu escuto uma palavra, minha semana fica tranquila, semana que vem eu volto. Acaba virando um lugar onde pessoas se reúnem com um clube social. Escuta uma palestra, se sente feliz, se sente agradável com aquela palestra, e depois vai para casa e a vida dela não muda. Então, assim, existe o benefício de que a gente hoje tem mais estrutura, a gente hoje tem mais alcance, a nossa voz alcança mais pessoas. Nós temos várias cruzadas, não só na igreja, porque hoje nós temos a bancada evangélica, seja na Câmara dos Deputados ou nos Câmara de Vereadores das cidades. Sempre tem 1 ou 2 que pode trazer alguns eventos evangélicos, Feira da Paz, show gospel. Então, assim, você tem um alcance muito maior de pessoas, você está em muitos lugares com mais facilidade, ou seja, tem o benefício dessa mudança. O malefício ficou muito cômodo. Minha mãe contava que quando ela converteu, as irmãs se reuniam na igreja quase que todos os dias na parte da tarde para orar. E se não fosse a irmã líder, né, ela ia de casa em casa e buscava a pessoa pelo braço. Tem que orar. Uma igreja, ela vive à base de oração. Hoje, devido à comodidade, as pessoas oram menos. Orando menos, eu tenho menos fé. Orando menos, eu tenho menos contato. Orando menos, eu tenho menos presença de Deus. Então, você tem um benefício de mais alcance, mas você tem um malefício porque ficou uma zona de conforto muito fácil. E as pessoas estão deixando de buscar, de fato, a essência necessária, que é a essência de Cristo. Porque, assim, igual você falou aí, sobre a oração, a intimidade que vai ser gerada, ela vem através da oração, né? A sua conversa com o Pai. Porque, às vezes, as pessoas pensam assim, que a oração, ela tem que usar palavras bonitas, tem que excelso, excelentíssimo, mas na verdade não. O falar com Deus é falar com o Pai, literalmente com o Pai. Eu falo com as pessoas que assim, quando nós nos tornamos pais, aí você entende a profundidade de sermos comparados como filhos de Deus. Porque você como pai, o seu olhar de pai para o seu filho é algo, por mais que erre, você corrige, mas o seu amor está presente. Então, aí quando você é pai, você entende esse amor de pai que Deus tem para conosco. Mas também, se cessa esse momento de oração, esse momento de conversa, esse momento de diálogo com Deus, você vai a impressão que tem é que você vai se distanciando mais. Ou pelo menos você não tem aquela intimidade que você deveria ter por não ter a conversa com seu pai, né? Você citou uma coisa aqui muito interessante.
o Pai, o Deus Pai. Você que está me ouvindo, vou dar 2 exemplos. O primeiro exemplo é de um menino, ele é seu filho. Você cria, você sustenta, você dá amor, você faz tudo. Aquele menino que dá 16 anos, 17 anos, dá linha. Não te liga, não conversa mais com você, não te procura. 25 anos depois, sem dar sinal de vida, ele te liga, mas ele não procura saber como você está, ele não quer saber de como foi o seu dia, ele não quer saber como foram esses 25 anos. Ele te liga e te pede dinheiro. Eu estou precisando de X. Me manda. Você sendo esse pai, qual que é o sentimento que você teria em relação a isso? A pessoa ficou 25 anos sumida, sem falar nada contigo. Você não sabe do paradeiro, você não sabe onde ela está, não sabe o que ela está fazendo. De repente ela te liga, não te pergunta, não te justifica, não te fala nada e te pede. Qual que é o sentimento que você tem? Muitas das vezes nós somos assim. Uhum. Nós não queremos saber de Deus, nós não oramos, nós não jejuamos, nós não buscamos contatos, nós ficamos afastados, fazendo inúmeras coisas ao mesmo tempo, mas nunca lembrando de Deus. Aí um certo dia acontece um problema, na hora que acontece o problema, você, Pai, me ajuda. Esse é o sentimento que Deus tem conosco. Só que muitas das vezes ele atende a nossa oração porque ele é misericordioso. Sim. E a sua misericórdia se renova todas as manhãs, e sem as misericórdias de Deus nós já seríamos consumidos. Só que muitas das vezes nós tratamos Deus dessa forma. Agora vamos dar um outro exemplo. Imagina um filho que está contigo o tempo todo. O tempo todo. Mesmo ele casando, saindo de casa, ele te liga, vocês conversam, ele te visita, você visita ele, vocês têm um bom relacionamento de pai e filho. No primeiro sufoco dele, você é o primeiro a estender a mão. Você é o primeiro a ajudar. Você é o primeiro a estar presente. Por quê? Porque você conhece aquela pessoa. Você sabe o filho que tem. Você criou. Você tem um relacionamento vivo, verdadeiro e eficaz com aquele seu filho. Então a situação é completamente diferente. Não é uma surpresa de uma ligação. Aí entende que ele precisa de ajuda e você é o primeiro a estar lá, a estar junto. Não só para suprir uma necessidade, mas para estar do lado em toda a tribulação. Porque essa é a promessa de Deus para conosco. Jesus, quando ele ressurge dos mortos, ele deixa uma promessa. Estarei com vocês todos os dias até a consumação dos séculos. É nós que nos afastamos. É por isso que Tiago, ao escrever, vai dizer: achegai-vos primeiro você a Deus. Porque quando você chega perto dele, ele então chega perto de você. Não é ao contrário, não é Deus correndo atrás de mim. Não é Deus vindo atrás de mim o tempo todo. Ou, ei, fala comigo. Ou, conversa comigo. Não, eu que tenho que me achegar a ele. Eu que tenho que entender que eu sou um ser humano, eu sou falho, cheio de problemas, um pecador, e que eu preciso da misericórdia e da graça de Deus todos os dias para me sustentar. Quando eu não entendo isso, eu vivo uma vida de qualquer maneira, eu vivo uma vida ao léu, e quando vem as dores, quando vem as tormentas, muitas das vezes é consequência dos atos que eu pratiquei. E Deus, na sua justiça, porque um dos atributos naturais de Deus é a justiça, ele não pode fazer nada, que ele vai olhar para você e falar, mas isso foi plantado. Você plantou isso. Aí é a colheita. Então agora é a colheita. Aí é a colheita. Então, eu entendo dessa forma. Um pai que ele tem um filho que tem um relacionamento com o pai vai estender a mão para ele a todo momento. E é por isso que a gente olha dentro de uma igreja, você vê um irmão que toda hora ele é abençoado. Você vê o irmão que toda hora está sendo sustentado, o irmão que está toda hora sendo suprido. Mas quando você vai olhar na essência, ele transformou o Deus de Daniel no seu Deus no quarto. Uhum. E é esse mesmo Deus que virou o Deus dele na cova dos leões. Uhum. É um relacionamento. Então a vida cristã, ela é a base de 3 pilares, para a gente só entender. Oração, que é eu falando com Deus. A leitura bíblica, que é ele falando comigo, porque diferente do que alguns pensam, a palavra de Deus, a Bíblia, ela é a palavra de Deus. Ela não contém a palavra de Deus. Porque alguns vão dizer que a Bíblia contém, mas não, a Bíblia ela é. Isso aí tá dando um pano pra manga. Ela é a palavra de Deus. A Bíblia sendo a palavra de Deus, então é ele falando comigo. A oração eu falo com ele.
A leitura bíblica é ele falando comigo. O terceiro pilar é o jejum. O que é o jejum? O jejum é mortificar a carne e o pecado dentro de mim para entender que eu preciso de uma vida com Deus. Essa é a base. É o momento com Deus. O que sustenta um cristão é oração, leitura bíblica e jejum. Se você virar para mim e falar, eu sou um cristão, já estou na igreja há 20 anos, há 30 anos, e você não tem essas 3 práticas, você precisa converter, meu irmão. Com todo o coração, é um conselho que eu te dou. Igual Jesus disse com Pedro, se converta. Você está aqui no meio, você está andando aqui, mas você ainda precisa se converter. Eu, assim, teve uma época que eu fui líder do Ministério de Louvor, e alguém chegou e falou assim, eu acho que nós vamos ter que fazer, estipular algumas coisas aqui. Para fazer parte do Ministério de Louvor, eu acho que tem que ter jejum, aquele negócio de marcar o jejum, cada dia porque aí tem que jejuar, aí nós vamos ter que começar a jejuar. Eu falei, mas para mim isso aí não para ser do Ministério de Louvor, isso é para ser crente, isso aí não tem que ser para você ser do Ministério de Louvor, porque você já tem que ser óbvio, né? Algo que você já tem que ter. Então, para eu chegar para você e falar assim, Paulinho, agora para você estar aqui, você vai ter que jejuar todo dia de tal hora até tal hora, para mim não fecha essa conta. Eu te obrigar a fazer algo para você fazer parte de alguma coisa dentro do corpo, que é uma coisa que você tinha que ser natural. Se você já é um convertido, se você já entendeu, eu tenho que buscar Deus, eu tenho que orar, eu tenho que jejuar, eu tenho que ler a palavra de Deus. A nossa ideia está tão distorcida, porque acha que é dever de somente quem está no altar fazer isso. E não, isso é dever do cristão. Seja pastor, seja músico, seja diácono, seja presbítero, evangelista, apóstolo, seja o que for. Eu aceitei Jesus, eu estou no banco, assistindo o culto. Eu não sou diácono, eu não sou músico, eu não sou pregador. Eu sou uma pessoa que assiste culto. Mas só do fato de você ser cristão, isso é base. É base. A pessoa não chega no ensino médio sem passar pelo fundamental. Uhum. A pessoa não vai para a faculdade sem ter um ensino fundamental e um ensino médio na bagagem. A vida com Cristo é a mesma coisa. Não tem como ir para o céu sem jejum, oração e palavra. E assim, aí também, falando ainda dessa mudança, né? Com o passar do... Igual você falou, teve muitas coisas que eu também acho que mudaram para melhor, que ajudaram, foram ferramentas que hoje nós temos contato e alcance que antes não tínhamos. Mas tem muita coisa também que desbandeirou, né? Uma coisa que eu vejo que muitas igrejas hoje não têm mais, escola bíblica dominical. Que não seja bíblica dominical, mas que seja escola bíblica. Muitas igrejas hoje não têm. Muitas igrejas hoje, que tinha antigamente a escola bíblica dominical, ela tirou a escola bíblica dominical de manhã, né? E colocou um culto. Aí tem um culto de manhã, uma tarde e uma noite. E acabou com a escola bíblica. Só que no culto, ninguém levanta a mão no culto para questionar ou tirar dúvida com o pastor. Ninguém faz isso, que não pode, é diferente. O ambiente é diferente, a liturgia é diferente, né? Você está lá pregando, aí toda hora que você está pregando, o irmão levanta a mão. Pastor, mas por que que... pastor, mas que dia... ninguém vai fazer isso. E a escola bíblica, ela é escola. A escola para ser ensinado, para ser instruído, para os primeiros passos daquele que está começando, um discipulado, alguma coisa desse tipo. Só que hoje, são poucas as igrejas que têm isso. Será que por isso também, ou só por isso também, não sei, que eu falo que dentro das igrejas hoje nós temos um público, não todos, não generalizando, mas nós temos um público que ele é muito desnutrido da palavra de Deus, desnutrido do conhecimento. Será que isso seja um dos principais motivos desse povo, desse público, ter se tornado tão desnutrido assim? Porque hoje uma igreja que não tem ensino... É uma igreja fraca. É fraca. É uma igreja fraca. Eu sou defensor da escola bíblica. Seja dominical ou não, né? Não. Eu sou defensor da escola bíblica, eu fui aluno e professor de escola bíblica. Então, eu tenho um carinho muito grande pela escola bíblica, justamente porque você consegue explicar melhor. Uhum. Numa exposição que você faz da Bíblia, numa pregação, você faz aquela pregação e vai expor a palavra, muitas das vezes tem pessoas que estão sentadas, eles não conseguem assimilar bem.
não consegue entender. Por mais que a maior parte da igreja entenda, sempre vai ter 1, 2 ou 3 que ficará com uma dúvida. E como você não pode levantar a mão e perguntar e questionar aquela dúvida, e quando acaba o culto tem vergonha de ir até o pregador e perguntá-lo por que ele citou tal texto, por que ele fez tal comparação, a mensagem acaba não entrando no seu coração, porque ficou dúvida. Quando gera dúvida, gera incerteza. Gerando incerteza, não germina, a semente não brota, porque tem aquela dúvida. Então, por isso que eu sou a favor da escola bíblica. E aí é onde algumas igrejas têm que mudar os parâmetros. Eu entendo que a igreja, quando ela chega numa certa altura, um certo número de membros, ela não consegue ter espaço no domingo para uma escola bíblica. E quando vai para a semana, juntar todo mundo dentro da igreja para poder fazer uma escola bíblica, talvez pode ser complicado. Só que, seja pequena ou seja grande, a maioria das igrejas hoje, elas trabalham com pequenos grupos. Uhum. E aí é onde eu acho que está o cerne dessa questão. Já que eu não tenho tempo num dia, num domingo de 24 horas, para colocar uma escola bíblica na igreja e dia de semana fica ruim, eu tenho que aproveitar os pequenos grupos para isso. Agora, a igreja tem menos de 200 membros e ela não tem escola bíblica, conselho que eu te dou, saia dela. Porque uma coisa é uma igreja que tem 500, 600, 700 membros e ela precisa dividir os cultos porque não cabe todo mundo. Outra coisa é uma igreja pequena que ela pode fazer isso e não faz. Então sai, não é que vá para uma igreja maior, não. Você quer uma igreja pequena? Pode continuar uma igreja pequena, mas vai em uma onde tem escola bíblica. Porque é ali que vai te dar raiz, é ali que você vai descobrir a Bíblia, é ali que você vai saber das riquezas que existe dentro da palavra de Deus. Que muitas vezes você está lendo o texto, você tem dúvida. Você está lendo o texto, você está lendo a Bíblia, você viu capítulo A, capítulo B e você tem dúvida. Os próprios evangelhos, por mais que sejam parecidos, são visões diferentes. E pode gerar dúvida. Fala, ó, por que nesse texto aqui está dizendo tal coisa e nesse outro aqui está dizendo outra? Por que João não cita isso que Marcos cita? Então, essas dúvidas, elas são esclarecidas muitas das vezes na escola bíblica. Se a igreja era pequena, ela não tem escola bíblica, saia dela, de imediato. A igreja grande, muitas vezes que eu falei, não consegue porque você pode ter 2, 3, 4 cultos no domingo para suprir e atender o povo. E isso é necessário. Só que dentro dessas igrejas, com certeza, eles têm os trabalhos, seja de célula, seja de pequeno grupo, ou grupo de cuidado, que é a mesma coisa. É uma turma numa casa reunida para falar de Deus. É aí aonde vem a sabedoria do pastor, de entender que ele tem que pegar os seus melhores, seja pastores auxiliares, ou seja, seminaristas, porque uma igreja grande, com certeza ela tem seminaristas, e colocarem ele nessas... O seminarista gosta de trabalhar, né? Ué. O seminarista fica com gasto todo. E coloca nessas provas de fogo. Fala, você está fazendo seminário, você está querendo ser um pastor, você está almejando, né? O episcopado está almejando isso, está almejando aquilo. Vão para pequenas casas, e aí é onde prepara os estudos. Talvez você não quer seguir a revistinha da escola dominical, que eu lembro que na minha época eu dava aula e era aluno, a gente ia da CPAD, né? Não sei se ainda existe. As revistinhas, cronograma. A do professor tinha pergunta e resposta. Exatamente. Eu nunca vi aquilo, a do professor ter pergunta e resposta. O professor tinha que escrever a resposta. Mas se você não quer seguir essa revistinha, durante um tempo da minha vida, eu fiz lições para pequenos grupos. Fazendo lições de pequenos grupos, a gente tinha um tema central, descrevia esse tema central nos capítulos, distribuía para quem ia ministrar, para quem ia falar dentro daquela casa, e já treinava as pessoas. Se ficou com alguma dúvida, me pergunta, me questiona, porque quando chegar lá na casa e alguém te perguntar, você tem que ter a resposta na ponta da língua, porque senão, se sair de lá com dúvida, a palavra ministrada não entra. Igual o camarada tá pregando. Se você tá com dúvida no que ele tá falando, tudo que ele falar para você vai ser perda. Porque você não tá acreditando naquilo, porque você tem dúvida. E a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, mas ouvir com certeza. Você assimilar aquilo e acreditar. Então, se a igreja é grande, não pode ter as escolas bíblicas, seja na semana ou seja no domingo, divide isso nos pequenos grupos. Coloca o seminarista para trabalhar.
Porque muitas das vezes o seminarista ele quer o altar de domingo, mas quem precisa mesmo está dentro de uma casa. Quem precisa mesmo está chegando agora. E talvez aquilo que está sendo pregado no domingo à noite não está assimilando o coração dele direito. Então ele precisa de um contato mais perto, de um contato mais próximo. É aí que se cria, então, a raiz no evangelho. Porque quando questionar, já vai entender. Não entendi. Agora ficou claro. Ela começa a assimilar melhor. Assimilando melhor, vai criando raiz. Vou dar um exemplo prático. Eu não posso ir para as contas de multiplicação e divisão se eu não souber a adição e subtração. Eu não consigo ir para ensinar uma criança que 2 vezes 2 é igual a 4 se eu não mostrar para ela que 2 mais 2 é igual a 4, que 1 mais 1 é igual a 2. Eu preciso deixar tudo bem certo para então ir passando para os próximos níveis. Imagina você representando a fórmula de Bhaskara, a raiz de delta para uma criança que não sabe multiplicação e divisão. Ela vai ficar perdida, vai falar, o que é isso? Como é que eu vou colocar uma equação de primeiro grau, x mais y é igual a 0, para uma criança que não sabe 2 vezes 2, 3 vezes 3, 9 vezes 9? E assim é a vida cristã. Assim é a vida com Deus. Antes de eu chegar na síntese das epístolas paulinas, eu preciso mostrar para a pessoa João 3,16. Sim. Entenda isso. Entendeu João 3,16? Aí vamos para as hermenêuticas, para as homiléticas, vamos para os outros textos mais profundos da bibliologia, mas primeiro entenda o passo a passo. É por isso que é importante a escola bíblica, independente do seu formato. E às vezes, igual eu falei, não vai ter o nome de escola bíblica, vai ser um pequeno grupo de estudo, um grupo de cuidado, uma célula. Mas quando a Bíblia ela é explicada, ela é falada, ela é ensinada, e quem está do outro lado está assimilando, está aprendendo, está aceitando, é muito mais fácil dessa pessoa criar raízes do que uma pessoa que não tem isso. Porque assim... Né? Ficou claro o que eu disse? Ficou. Porque assim, na verdade, a comunicação ela só existe quando tem alguém que vai estar falando e que tem alguém do outro lado e que vai receber aquilo e vai entender aquilo, que senão não foi comunicação, não comunicou nada, né? Você só fala lá em cima e quem está lá embaixo não conseguiu assimilar nada daquilo, não houve comunicação, você não conseguiu comunicar. Então, às vezes as pessoas confundem muito isso aí. Então, assim, para mim, eu também... É essencial o ensino. Porque senão vai crescendo pessoas despreparadas e a base ela tem que ser bem feita. Qualquer construção, qualquer engenheiro, outro dia você estava até falando da sua casa, que o rapaz falou engenheiro e tal. Se a base não for bem feita, você pode construir o que quiser para cima. Você pode ficar até bonito. Você pode construir uma mansão. Pode ficar bonito. Na primeira chuva vai embora. Não vai aguentar, porque a base ela não foi bem feita. Então, e acaba que isso vai virar um efeito borboleta. Porque o que começa errado, probabilidade de dar errado é muito grande, né? Então, assim, hoje, infelizmente, nós vamos ter, talvez, ministérios novos aí, que o líder, talvez, ele veio sem base. Se ele veio sem base nenhuma e foi meio que tocado, e depois ele brigou com o pastor e saiu da igreja e tal, e fundou a igreja dele ali e tal, onde que ele mesmo pegou o óleo, jogou na cabeça, ele mesmo se consagrou pastor e vida que segue, talvez, e provavelmente a probabilidade daquilo ali dar errado, dar ruim é muito grande. Porque já veio de um lugar onde não teve uma base. Então, assim, com o passar desse tempo, igual eu tô falando, muita coisa eu acho que melhorou, né, o acesso e muitas coisas, mas muita coisa ficou a desejar. Sim. Existe hoje muita, não vou falar má interpretação, porque a Bíblia é o que ela é. Tem muita gente com erro de interpretação de texto. Demais. Porque quem gosta da língua portuguesa entende que muitas das vezes o texto ele é claro no que ele está querendo dizer, só que eu, por não saber interpretar aquele texto ou querer que aquele texto seja interpretado da forma que eu desejo para se encaixar em algo que eu quero, acaba distorcendo o que está escrito. E muitas das vezes esse tipo de pessoa sem preparo, sem estrutura,
e sem base teológica, quando ele monta a sua denominação, quando ele monta a sua igreja, repare bem, quando ele monta a sua igreja, a palavra ensinada, ela vai ser uma palavra completamente distorcida da verdade. Distorcendo uma palavra da verdade, ela se torna uma mentira. Ela se tornando uma mentira, ela acaba enganando quem está ouvindo. Sim. E isso está acontecendo demais. Quando a gente estava aqui no último programa, a gente falou sobre as igrejas homoafetivas. Pegaram textos sem contextos, distorceram eles completamente a caber naquilo que eu acho que seja o certo, naquilo que eu acredito que seja o certo, transformando uma verdade em mentira. Só que a verdade, ela é absoluta. A gente tem que entender que é como matemática. Tem certas verdades que elas são absolutas. Vou dar um grande exemplo. 2 mais 2 é igual a 4. Você pode querer que seja 5, você pode querer que seja 6, você pode querer que seja 22, você pode querer que seja 1 milhão. Vai ser? Não. 2 mais 2 é igual a 4, ou seja, verdade absoluta. E se tratando da Bíblia Sagrada, tem verdades que são absolutas. Por mais que eu discorde, por mais que eu não queira, por mais que eu entorte o nariz por texto A, texto B, texto C, tem verdades que são absolutas e que o meu querer aquilo não vai mudar em nada. Eu posso olhar para você e falar, eu quero que o homossexualismo não seja pecado. Vai mudar? Não. Vai continuar sendo. Eu posso olhar para você e falar, a lei permite que eu tenha a minha esposa de papel e tenha mais 5 contratos. Me ajuda a palavra? Existe o casamento e existe a união estável. Eu posso ter 5 uniões estáveis. A Bíblia vai me chamar de adúltero. Eu posso falar, mas a lei me permite. A lei dos homens pode te permitir fazer isso. A lei de Deus não. É pecado. É pecado. É pecado. Ele vai continuar sendo pecado. Eu concordando, eu discordando, eu querendo, eu não querendo, são verdades absolutas e que ela não muda segundo o querer do homem. O problema que eu tenho, o problema que existe é que algumas pessoas, elas vão distorcer o texto para caber dentro daquilo que elas querem e acaba propagando isso. Propagando isso, vai alcançar corações de pessoas que também querem ouvir aquilo. Existe um texto que, assim, eu gosto demais, que é em Timóteo capítulo 3. Deixa eu pegar aqui só pra gente falar com exatidão. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3 e versículo 4. Porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou seja, a verdade. As pessoas não irão suportar ouvir a verdade. Eu estou falando a verdade, mas elas não querem. Eu não suporto ouvir isso. Não suportarão ouvir essa doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando as fábulas. Ah, Deus me ama, Ele me aceita do jeito que eu sou e eu não preciso mudar. Fábula. Deus te ama, beleza. Verdade, absoluta. Ele te ama. Mas Ele não quer te mudar? Mentira. Que somos pecadores lutando contra o pecado. A Bíblia vai dizer, aquele que é santo, santifica-se mais, e aquele que está de pé, toma cuidado para que não caia. Ou seja, é Jesus te falando, você tem que orar todo dia, você tem que buscar a santificação todo dia, você tem que se encontrar comigo todo dia. Jesus está deixando isso bem claro. É uma luta constante, a Bíblia já diz isso, que é a carne e o espírito. Só que, voltamos às fábulas. Eu não quero ouvir sobre o pecado, eu quero ouvir sobre o céu. Eu não quero ouvir sobre o inferno. Eu quero ouvir aquilo que eu quero ouvir. Eu não quero ouvir nada de mal. Eu quero ouvir você falando que Jesus vai me dar, que Jesus vai me abençoar, que Jesus me ama, que eu não preciso parar de cometer as atrocidades que eu estou cometendo. Interessante esse texto que vai dizer, não suportarão a sã doutrina, mas amontoarão para si doutores. O que é isso? Eu sou doutor em teologia, filosofia, antropologia, eu faço A, B e C, e o texto, ele não quer dizer isso. O que é amontoar para si doutores falando de si mesmo? Ele vai pegar o texto bíblico,
vai colocar palavras bonitinhas e vai te vender como algo aceitável. Ou seja, no original, a palavra é essa, mas quer dizer também essa. E que tem outro contexto. Isso não existe. Vou dar um exemplo. Mateus capítulo 8 fala do centurião. A palavra usada no servo do centurião é paz. Paz quer dizer, no grego, jovem servo de valor. Jovem servo de valor não é escravo sexual. Outras pessoas vão dizer que essa palavra pode ter a mesma conotação que predestinia, que é a palavra para escravo sexual usado no grego koiné. Mas paz é uma coisa, predestinia é outra, concorda comigo? Só que vai ter esses doutores cheios de si, vão falar que uma palavra representa a outra, mas não é. Porque assim como o koiné, o grego koiné, é no português. Eu não posso falar que maçã é banana. São duas coisas completamente diferentes. São duas coisas com sentido diferente. Eu não posso virar pro Robert e falar, Robert, eu quero uma banana, e você me trazer uma maçã. E falar, não, uma banana é igual a maçã. Não é. São coisas diferentes. E essa mesma palavra, paz, usado para jovem servo, é o que Jesus fala, que o Mateus fala a respeito de Jesus em Mateus 12. Eis aqui o meu servo amado, a quem eu me comprazo. A profecia de Isaías, traduzida para o grego, traduzida também a palavra. Paz. Ou seja, servo bom, servo jovem, servo que eu amo. Um servo importante. Colocando os dois textos de lado a lado, eu te faço a pergunta. Deus estava chamando Jesus de homossexual? De forma alguma. Nunca. Só que esses doutores cheios de si vão trazer esses textos e falar que Deus estava falando isso. Que o texto de Mateus capítulo 8 falando do centurião é isso. E não é. É por isso que eu tenho que tomar cuidado com quem eu estou escutando. Que esses doutores cheios de si vão trazer palavras bonitinhas e se eu não pesquiso a fundo a verdade, eu acabo sendo enganado por eles. Porque eu costumo dizer que, e às vezes tem até alguns líderes até que ficam meio chateados comigo, mas eu costumo dizer que nem tudo que é falado em cima de altar, e nem estou falando de internet, mas nem tudo que é falado em cima de altar é verdade. Se você não estudar a Bíblia, se você não buscar o conhecimento, você vai engolir muita coisa achando que aquilo é verdade e não é verdade. Porque, igual eu tô falando, nem todo mundo que está subindo ali, ele é preparado. Não é. Então, se você aceitar tudo que vem dali de cima e pegar aquilo como verdade, se você não for bem bereano, bem um cara bem que vai consultar, que você vai lá e fala, peraí, mas esse negócio não tá batendo. Eu não tô falando pra levantar a mão e falar, não, tá errado, né? Você não é louco fazer treino no culto lá. Mas, peraí. Você não assimila. Peraí, deixa eu chegar em casa, deixa eu ver isso. E qualquer coisa levanta e vai embora. Isso não tem nada a ver com a verdadeira. Vou dar um exemplo. Eu estava no culto esse dia. O irmão estava pregando e usando essas palavras. Você tem que determinar. Quando você determina, Deus vai fazer que aconteça. Eu olhei aquilo e falei, não. Lógico que eu não interrompi a pessoa, eu deixei ela terminar. Porque também é até antiético da minha parte fazer isso. Mal educado, né, no caso. Né? Mas assim, não, se alguém um dia virou pra você falando, determina que Deus vai fazer, negativo. Quem sou eu pra determinar uma coisa pra Deus? Eu não consigo determinar nem pro meu cachorro. Imagina olhar pro meu cachorro e falar, eu determino que você, em vez de falar ao, fale Zé. Não vai acontecer. Se eu não consigo fazer isso com o meu cachorro, imagina eu tentando fazer isso com Deus, Criador dos céus e da terra, Todo-Poderoso. Ou seja, mas a pessoa estava pregando e falando aquilo com verdade. Lá embaixo, quem está escutando, se não entender o que de fato é a Bíblia Sagrada, se não entender o que de fato está escrito no texto, acaba aceitando aquilo como a verdade. Sim. Aí chega em casa e começa a determinar, eu determino que vai acontecer isso, eu determino que vai acontecer aquilo, eu determino que vai acontecer aquilo outro, e quando não acontece, eu fico frustrado. E eu vou ficar frustrado com a pessoa que pregou? Não, eu fico frustrado com Deus. E falo que a culpa é dele. E Deus está lá em cima falando, eu não tenho nada a ver com isso. Só que como eu acreditei numa palavra mal pregada, numa mentira distorcida, como se fosse verdade, onde a pessoa pegou um texto sem contexto, criou a sua própria interpretação e aplicou e você aceitou aquilo, e você agora está culpando Deus. Deus está lá em cima, lá, eu não tenho nada a ver com isso. E muitas das vezes nós erramos, nós em geral erramos, porque nós fazemos isso. É falado, você pega aquilo, aplica na sua vida e quando não acontece, quer culpar a Deus.
Mas a culpa não é de Deus. A culpa foi de uma pessoa que trouxe uma má palavra interpretada, que distorceu um texto bíblico, não colocou contexto. Você pegou aquilo, não buscou a originalidade, não analisou o texto, não examinou o texto e colocou em prática. Na hora que deu errado, quis culpar Deus. Sim. E aí a gente volta, de novo, da importância de ter uma escola bíblica. Porque se você é uma pessoa que você estuda, você tem uma liderança que ele se preocupa em te ensinar, de tirar suas dúvidas numa escola bíblica, quando ele nem preocupa em você ir visitar outra igreja, porque ele sabe que você não vai engolir qualquer coisa em outro lugar, porque você tem uma base. E pegando aí esse gancho, com o passar dos anos, porque nós tínhamos primeiro as igrejas tradicionais, batista, presbiteriana, as igrejas mais tradicionais, depois nós temos as igrejas pentecostais. Que aí veio mais Assembleia de Deus, que ela veio aí, Guravini, né, a galera e tal, beleza. Ela veio com uma visão diferente da que já existia aí, que a gente tinha aí no Brasil, né, principalmente. Só que depois disso, aí chegaram um neopentecostal, as igrejas neopentecostais. Com a chegada das igrejas neopentecostais, eu acho que o leque abriu demais, no sentido do que pode, no sentido do que Deus faz, no sentido do que o Espírito Santo de Deus faz, a forma do Espírito Santo de Deus agir, e na forma, que aí entrando aqui que você falou, da determinação. O que você determinar, Deus vai te dar. Só que aí acaba que a gente sempre está voltando lá no teu ensinamento bíblico, de entender o que realmente a Bíblia ensina e o que ela quer que você faça. Porque um dia eu estava vendo uma live, estava seguindo uma pregadora lá, de Belo Horizonte. Não vou falar o nome, porque, né? Mas aí... E acabou que eu comecei a ver as pregações dela. Ela sabia chegar e falar e tal. Aí um dia ela estava na live, eu entrei na live, ela conversando. E um irmão entrou na live. E falou assim, ô pastora, eu posso fazer uma pergunta? Ela falou assim, se não for muito difícil... Aí eu já falei, já fiquei meio assim, né? Aí ela virou e falou assim, não, ele falou assim, uma pergunta polêmica. Ela falou, tem que ver, porque conforme for, pastor, ele se identificou como pastor. Ela falou assim, porque senão eu vou precisar que o senhor me ajude, porque eu não fiz teologia, o senhor fez e tal. Eu não falei nada e tal, continuaram a live e tal, acabou que ele achou melhor não perguntar, foi para outro caminho, que ele não quis constranger ela. Depois eu chamei ela no chat lá e tal. Falei, minha irmã, eu estava te seguindo já há um tempo e tal, vendo suas pregações e tal, mas aí era curiosidade mesmo, não era nem para deixar ela mais lençóis, nada disso. Eu falei assim, a irmã não fez, falou que não fez teologia, mas não fez por opção ou por falta de oportunidade. Porque nós temos que entender isso, talvez a pessoa não fez porque não teve oportunidade financeira, alguma coisa. Ela falou, não, eu não fiz por opção, porque a letra mata. Aí eu pensei, falo ou não falo? A letra mata. Porque aí já era uma oportunidade para ela entender que ela tinha que ter feito. Porque não é isso que fala. Por que eu tô falando isso? Porque a chegada da igreja, das igrejas neopentecostais, o leque abriu muito. Mas aí você chega em alguns lugares onde você vê coisas sendo ditas que você fala, cara, isso não é possível que isso está existindo. A teoria da letra mata, ela surge nas igrejas pentecostais. De que momento? As igrejas pentecostais, elas surgiram com muita força, não só no Brasil, não, mas no mundo, com os movimentos do Espírito Santo, Sim. os batismos do Espírito Santo, que é algo essencial. E eu falo que a minha raiz, ela é pentecostal. Sim. E eu costumo dizer que eu sou um pregador do manto. Eu gosto do reteté, do movimento. Só que eu tenho que entender algumas coisas. A teoria da letra mata, ela começou porque você tinha um culto, onde todo culto, o pregador mal começava a pregar e já vinha a movimentação. E eu via muito disso acontecendo, mas por emoção da pessoa do momento. Nossa, eu tô aqui no momento, naquela êxtase, naquela ênfase, naquela euforia, agora eu vou e tal, tô sendo batizado. Não. O batismo com o Espírito Santo
não é somente falar em línguas. Apesar do falar em línguas fazer parte do batismo com o Espírito Santo, entenda isso, a principal evidência do batismo com o Espírito Santo não é o falar em línguas. A principal evidência do batismo com o Espírito Santo é a mudança de caráter. Que já é uma briga, aí que entra, que já vê a briga dos presbiterianos com os pentecostais. Os neopentecostais eu nem vou falar porque aí já, mas o presbiteriano... Deixa o neopentecostal a parte que daqui a pouco a gente entra nisso. O presbiteriano e os pentecostais tem uma briga grande com relação a isso. Não é movimento. Exatamente. É mudança. Exatamente. É mudança de caráter. E já o pentecostal, o batismo com o batismo com o Espírito Santo, o dom de línguas, ele é ali evidente, né? Eu conheço pessoas que a gente já teve que tratar elas, porque na igreja, tanto a mulher quanto o marido era repleplé do início ao final. Já entrava na igreja falando em línguas, saía falando em línguas. Mas dentro da casa era um pé de guerra. Uhum. Não havia casamento. Ou seja, na igreja era 2 pessoas e em casa era completamente diferente. Na igreja eram 2 crentes, mas em casa eram 2 mundanos. Então a gente tem que entender que a principal evidência com o batismo do Espírito Santo não é falar em línguas. É a mudança de caráter. E muitas das vezes é onde eu falo que começa o erro do pentecostalismo, que eles vão trazer esses movimentos, vão trazer esses cultos com toda essa movimentação, com todos esses recheios, e achar que aquilo está sendo benéfico, e talvez não é, está sendo maléfico. Porque a pessoa está entrando naquilo sem conhecer de fato o evangelho, sem conhecer raiz, sem conhecer o que é Cristo. Aí depois a pessoa entra num seminário, entra numa faculdade de teologia, não é um seminário da igreja, mas é uma faculdade de teologia. Ela começa a ler, ela começa a aprender, ela começa a entender, ela não começa mais a entrar nesse tipo de movimento. Aí da onde vem? A letra mata. Depois que o irmão começou a estudar teologia, ele ficou mais frio. Não, ele não ficou mais frio. Ficou frio, ele desviou, tem gente que fala que desvia. Se você estudar demais, você desvia. Ele não ficou frio, ele nem desviou. Ele só entendeu que muito daquilo é emocional. E é onde entra o texto de Ezequiel, águas profundas. Enquanto ele estava fora da sala de aula, ele estava na água, no tornozelo. Aí ele foi aprofundando na Bíblia, aprofundando na Bíblia, aprofundando na Bíblia. Hoje essas movimentações já não seduzem o seu coração. Sim. Ele já não quer entrar em qualquer movimentação. Ele primeiro quer ouvir o pregador pregando. Eu quero ver a palavra, eu quero escutar o que ele está falando, eu quero entender o que ele está dizendo. E depois que eu entender o que ele está dizendo, então eu vou assimilar. O Espírito Santo vai me encher daquela palavra. Ele entendeu que o que enche a alma de um homem para ser cheio do Espírito Santo não é o movimento, é a palavra. Sim. Não é a música, não é o pandeiro. De madrugada, não é o pandeiro, é a essência do Espírito. E ele então se encheu do Espírito Santo pela essência no ato da pregação, no ato do louvor, não para o movimento. A letra não mata, a letra ela amadurece. E eu vi, falando isso aí, eu lembrei aqui agora de um professor que estava dando exatamente essa matéria sobre o Espírito Santo. E ele, um certo dia ele falou o seguinte: gente, vocês têm que entender o seguinte, o Espírito Santo de Deus, ele gera emoção, mas a emoção não pode gerar o Espírito Santo. O fato de você chegar numa igreja, o louvor, não sei o que tal, não, a emoção, ela não gera Espírito Santo. Quando você está cheio do Espírito Santo, sim, você pode chorar, você pode sentar ali onde você está, porque você está ali cheio do Espírito Santo. Agora, por causa do movimento, da música, da luz que baixar a luz, da fumaça, a água, não é isso. O que era, igual eu falei, esses movimentos do pentecostalismo no início dos anos 2000, que gerou inúmeras, a gente está indo para essa linha de pessoas que distorceram a Bíblia, né, que brigaram em suas igrejas, que gerou inúmeras outras igrejas. Outro dia eu estava passando na rua, eu vi a igreja presbiteriana do pentecostalismo. Isso aí. Eu olhei a placa, os dois, né? Eu olhei a placa e falei assim, não acredito no que eu tô lendo. Aí foi nova. Eu não entrei na igreja, eu só vi a placa. E assim, surgiram esses montes de igreja. Igreja pentecostal, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Foi ali, já volta e daqui a pouco tá aqui.
Aí você vê esses montes de igrejinha, quando você vai entrar e ver o contexto inicial dela, era um irmão que era diácono, era presbítero, não chegou nem ao pastoreio, brigou ali naquela igreja, montou uma igreja própria, levou com ele meia dúzia de insatisfeitos, porque... Que acaba arrastando. Se você vai numa igreja hoje, a igreja tem 1000 pessoas, você vai encontrar ali, no mínimo, 15 insatisfeitas. No mínimo, para não falar bem mais. Aí você leva essas 15 insatisfeitas com você. O problema é que isso vai germinando. Vem uma, vem outra, e acaba onde acontecendo o problema que nós temos hoje com muitas pessoas, que é das profetadas. Que são, mas eu fui na igreja X, o pastor falou que isso ia acontecer, acabou não acontecendo, aí você tem uma pessoa ferida, a qual você tem que tratar a pessoa ferida por aquela profetada que aconteceu, você tem que cuidar daquele casamento, porque estava naquela igreja que começou de forma errada, e o pastor cantou, chavecou a irmã da igreja, e o marido não gostou, deu aquela confusão, porque isso acaba acontecendo dessas raízes que vai crescendo de textos mal lidos, de textos interpretados de maneira ruim, de verdades distorcidas para mentira. E a pessoa caiu de brigas. Eu briguei com o pastor porque eu queria A e o pastor queria B, não concordei, agora eu vou abrir a minha igreja. E nisso acaba criando esses montes de igrejinhas pequenas. Nada contra igrejinha, tá, gente? Eu acredito que ela deve existir, ela tem que existir, porque existem muitas comunidades pequenas, comunidades periféricas, que essas pequenas igrejas fazem completa diferença. Desde que sejam sérias, né? E que levam a verdade. Só que tem que entender que existem pastores que vão pregar a Bíblia e existem pastores que vão pregar a vozes da sua cabeça. A voz da minha cabeça está dizendo que eu não tenho que falar de Abraão, eu tenho que falar do livro apócrifo de Enoque. A pessoa nunca leu, mas tá lá falando. Tô trazendo uma mentira. E tem gente ali embaixo assimilando. Então tem que entender o que de fato é dito. Se você chega numa igreja, não tem palavra, somente louvor, somente pandeiro, somente movimento, aquilo não edifica ninguém em nada. São simplesmente emoções. E o que faz mudança de caráter, o verdadeiro batismo, o que faz mudança de caráter é o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Não é uma simples emoção, eu estou emocionado e vou rodar. É o Espírito Santo que entrou no seu coração e você entendeu que certas práticas eram pecaminosas e eu não faço mais. É simplesmente isso. E assim, porque eu já vi muitas pessoas falando o seguinte, naquele quarteirão tem 3, 4, 5 igrejas, ali que a maioria de rachas. Aí eu já vi pessoas falando o seguinte, é melhor ter igreja do que bar. Só que isso para mim é muito relativo, não que tem que ter bar. Mas, de repente, a igreja que está sendo, que está ali, porque assim, é cego conduzindo cego. Se a pessoa, ela não tem estrutura e não leva uma sola escritura, se não leva o que a palavra de Deus diz que é para levar e o que está colocado para ser feito, se ela não é feita assim, talvez você está criando monstros naquele lugar. E outra coisa, tem igrejas que elas são... É cíclico, não tem aquele povo... como é que é? Rotativo. Não tem uma membresia. Não tem, fica rotativo. Por quê? Porque a pessoa vai ali para buscar algo. Se está tendo uma campanha, ela vai lá, porque alguém chamou e vai, porque ela quer algo. No máximo 2, 3 meses e sai. E depois sai. E fica. Às vezes tem igrejas que não são tão grandes, mas que você vê que é um povo maduro. Você vê que é um povo que tem uma base muito boa de Bíblia, são pessoas que não são levadas por vento de doutrinas, e que... Uma vez eu preguei numa igreja que ela tem mais de 50, é uma igreja pequena, ela já tinha mais de 50 anos a igreja, tinha ali umas 60, 70 pessoas, mas um membro com menos tempo de casa tinha 10 anos. E acontece isso. Acontece. Aonde vem a interpretação daquilo que eu digo que é o grande pastor. O grande pastor não é o que tem 1000 membros, não é o que tem 10.000 membros. O grande pastor é aquele que tem 70 membros, mas os 70 estão consolidados na palavra. Na hora que Jesus pedir a conta dele dos 70, ele vai entregar, tá aqui, Senhor. Os 70 que o Senhor me deu, tá aqui. E também existe aquele grande pastor que tem 3.000 que vai fazer isso, que tem 300 que vai acontecer isso. Então, ou seja, o grande pastor é aquele que prega a palavra genuína da verdade e está levando as ovelhas de Cristo para Cristo. E esse é o grande pastor. Agora, existem muitas igrejinhas que fazem
tanto mal quanto um bar. Sim. Igual, existe um homem que tá ali no bar, ele bebe, enche a cara, chega em casa, agride a mulher e os filhos. É mal, é ruim. Mas eu também já vi casos de irmã que sai dessas igrejas pequenas, sem palavra, a pessoa que não teve a estruturação bíblica, a pessoa que não teve a conversão de fato, ela chega em casa, ela briga com o marido, ela briga com os filhos, ela joga a panela pro alto, faz mal para a família, para o contexto familiar, da mesma forma. Eu conheço, é muito próximo a mim, uma pessoa, hoje ele está na igreja católica, porque a mãe dele era uma dessas beatas evangélicas de igrejas pentecostais que nunca se converteu. Era uma pessoa que só que quando chegava em casa, ela não falava dos benefícios de Cristo. Ela chegava em casa, as crianças pequenas crescendo, ela chegava em casa falando mal do irmão A, do irmão B, do irmão C, falando mal do pastor A, do pastor B, do pastor C, que tudo na igreja não presta, brigando com as crianças. E a criança foi crescendo, crescendo, crescendo. Na mente dela, a igreja não era algo bom. A igreja era algo ruim. Porque a minha mãe vai na igreja, tá em todos os cultos, mas vive fazendo fofoca, vive falando mal, vive fazendo isso, vive fazendo aquilo outro. Eu não quero esse exemplo pra minha vida. Cresceu, casou com uma menina que já fazia parte da igreja católica e ficou por lá. E a visão que ele tem de igreja evangélica é uma visão completamente distorcida da verdade. Porque aquilo que ele viu, aquilo que ele conheceu, foi algo produzido por uma pessoa má que estava no meio. E agora, eu já estou, como eu falo que é bem próximo, a gente já está conversando há muito tempo, eu acredito que ele vai acabar aceitando a Cristo e largando a idolatria. Porque é um trabalho mais difícil porque você tem que destruir o que foi construído. Sim. E depois construir algo novo. E isso é muito mais complicado. É por isso que eu tenho que entender que uma igreja que não tem palavra, uma igreja que não tem Bíblia, uma igreja que não tem Cristo, uma igreja que vive de movimentos de um lado para o outro, de movimentos para cima e para baixo, é tão ruim quanto um bar na cidade. Um bar no bairro. Porque o que ela produz é algo mau. É por isso que a Bíblia ela é muito linda quando ela vai falar, que João Batista vai dizer que nós temos que mostrar os frutos do nosso arrependimento. Quando eu me arrependo em Cristo e vivo uma vida no Espírito Santo, os meus frutos é o fruto do Espírito. Paz, amor, temperança, longanimidade, benignidade, domínio próprio, alegria, amor. São esses. Porque quando eu não produzo esses frutos, eu vou produzir o quê? Os frutos da carne, que o próprio Paulo diz antes de falar dos frutos do Espírito. Ódio, rancor, mágoa, traição e por aí vai. E uma igreja que não é paudada na Bíblia, que ela vive de emoções, de movimento, de um lado para o outro, as pessoas que estão saindo dali vão gerar frutos maus e não frutos bons. É por isso que hoje, quando eu como pastor, quando você vai fazer o atendimento pastoral, quando você vai atender alguma pessoa, que você vai identificar a raiz do problema, é algo muito parecido com isso. Eu odeio crente, tá? Você odeia crente por qual motivo? Porque existe um motivo. A pessoa não vai odiar a igreja, eu odeio a igreja, do nada. Eu sou resistente, eu não quero ir para a igreja, eu não concordo com o que acontece lá. Porque lá no fundo da alma dela existe uma lembrança. Existe uma ferida, existe algo que precisa ser tratado. Foi guardado, né? Alguma coisa foi guardada. Por quê? Aconteceu algo vindo dessas ramificações. Dessas brigas que tem interna. E muitas vezes a pessoa foi afetada por aquilo e cria então raiva da igreja, raiva de Jesus, por pessoas que não foram transformadas pelo Espírito Santo. É engraçado que uma coisa vai emendando a outra, vai linkando na outra, e que você vai entendendo melhor por que nós chegamos nos problemas que nós temos hoje. Porque, por exemplo, nesse outro assunto aqui que a gente já ia abordar, hoje, quando vem da internet, essa facilidade que tem dos teólogos da internet, quando eu digo teólogos da internet é porque muitos nem são teólogos, mas eles acham teólogos e acham conhecedores, eles que dominam todas as escrituras, tudo, mas enfim, eles tiram a legitimidade de Cristo como Filho de Deus, como enviado por Deus, e sendo 100% homem e 100% Deus, que isso não sou eu que estou falando, mas eles tiram essa legitimidade de Deus, pautado ou encostado no que você falou dos doutores, pelos seus títulos que eles têm de ser um teólogo, um filósofo, ou mais alguma coisa,
e é mais fácil da pessoa acreditar em alguém que ele vai lá no currículo e vê que tem tudo isso lá, e ele vai usar algumas teses dele, algumas coisas para falar a você que Cristo, ele, na verdade, não era quem você pensa que é. Só que aí, ele já tem muito argumento, ele já tem um poder de persuasão muito forte, geralmente eles são assim, e pega uma turma que talvez veio dessa galera que já veio meio decepcionada com o passado. Insatisfeita. Aí ele já bate de frente com um cara desse, aí ele vai falar assim, cara, esse cara é o cara, eu vou seguir esse cara, porque na verdade Cristo ele não é filho de Deus, ele era apenas um homem qualquer. É porque a gente tem que entender que no convívio com pessoas, as pessoas elas ajudam, mas as pessoas também elas matam. Sim. E muitas das vezes existem pessoas que estão na igreja feridas não por Cristo, estão feridas por outras pessoas. Por pessoas. E eu costumo brincar que é a síndrome do Homer Simpson. Existe um episódio dos Simpsons em que o Homer vai falar, se a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Essa é boa. E muitas das vezes nós temos pessoas dentro da igreja com a síndrome do Homer Simpson. A culpa é minha, mas eu não quero assumir a culpa. Porque é muito difícil você virar e falar, eu errei. É muito difícil você virar pro outro e falar, meu irmão, eu pequei contra ti. Eu fiz o que é errado. Me perdoa. É difícil. Tem gente que não tem essa maturidade. Tem pessoas que elas são tão cheias de si, são tão cheias de ego, que elas acreditam que elas não erram. E quando acontece algo, culpa o outro. E é por isso que dentro da igreja a gente tem pessoas feridas, pessoas magoadas, pessoas infelizes, pessoas que tiveram problemas no convívio com o outro. Por quê? Isso é convívio com o ser humano. Na igreja acontece isso porque na igreja tem reunião de pessoas. Mas pega uma família grande. Vamos pegar uma família grande. A família que a avó teve 10 filhos. Os 10 filhos, cada um teve 3, teve 4. Aí você tem uma família grande. Uhum. Quando reúne todo mundo no Natal, dá quase 100 pessoas. Aí eu pergunto, você se dá bem com todo mundo? Não. Sempre vai ter uma rusga com um, uma dúvida com o outro, um pensamento ruim, eu não gosto de um, de outro, prefiro A e B, eu não gosto de C e nem D. Porque é convívio de pessoas. Onde tem convívio de pessoas, vão ter aquelas pessoas que eu vou gostar e vão ter aquelas pessoas que eu não vou gostar. Porque o ser humano é assim. É por isso que Jesus disse, eu reduzi os mandamentos em 2. Amar a Deus acima de tudo e ao teu próximo como a ti mesmo. Para evitar essas rusgas, para evitar esses problemas. Só que muitas das vezes eu não coloco em prática. Eu coloco em prática o vertical e esqueço do horizontal. E é isso onde acontecem os problemas. Aí a pessoa tenta estar dentro da igreja chateada, magoada, frustrada. Aí encontra um filho do cão com essas teorias malucas que nunca consegue comprovar, que não tem base, que essas pessoas sempre vão usar versículos da Bíblia completamente isolados. Eu vi um caso outro dia que eu falei assim, onde é que o cara tirou essa insanidade? Que ele pegou o texto de João Batista, dizendo que todos os pecadores teriam que se batizar no Rio Jordão, por batizar-vos para ser redimidos dos seus pecados. E quando Jesus chegou lá, ele falou, Jesus só foi lá porque também era pecador. E Jesus pecou. Olha a insanidade do que o cara está dizendo. Só que ele não pegou o texto completo. Ele pegou só uma parte. Como João Batista estava chamando os pecadores ao arrependimento, e Jesus chegou para ser batizado, Jesus também pecou. Não, Jesus não pecou. Ele era 100% homem, mas também era 100% Deus, sem pecado, como o escritor aos Hebreus diz, uma ovelha imaculada. Quando Jesus chegou no Jordão, João Batista não quis batizá-lo. Ele pegou só essa parte, né? Vamos continuar. João Batista não quis batizá-lo. Me batiza você. Eu que devo ser batizado por ti, disse João Batista. Está no texto. Você pega lá Mateus capítulo 3, João capítulo 1. Eu digo desatar a sandália dos seus pés. Só que Jesus disse, para que o propósito de Deus seja feito, eu preciso me batizar. Tanto é que quando ele se batiza, desce o Espírito Santo em formato de pombo e a voz no céu diz bem alto, esse é meu filho amado, a quem eu tenho prazer. Não tinha pecado, ele só foi cumprir um propósito do Pai. Só que esses malucos pegam esses textos isolados
esses textos longe e criam teorias. E tem, como eu falei, como tem as pessoas insatisfeitas, frustradas. Ah, tá vendo? Eu concordo. Eu pequei, Jesus também pecou, todos nós pecamos e vamos viver no pecado. E acaba seguindo essa linha, que é uma linha completamente ruim. Vai ter osso. Se você pesquisar na internet, vai ter um monte. A internet, a gente está falando antes, né, que ela teve coisas boas e coisas ruins. As coisas boas que deram voz à pregação feita como verdade. Eu não tenho contato, agora eu vou dar uma dica de pregador que eu gosto, eu não tenho contato com o Hernandes Dias Lopes, mas é um camarada que quase todos os dias eu escuto ele, porque é cristocêntrico, é Bíblia na essência, é uma pessoa que me edifica e me ensina dentro da palavra, toda vez que ele prega, então eu gosto de assistir os vídeos. Coisa que se não tivesse internet, talvez não teria acesso. Só que, por outro lado, também, infelizmente, a internet deu voz a muito idiota. Posso usar essa palavra? Pode, pode tudo. Deu voz a muito idiota. E essas pessoas estão criando teorias loucas. É a mesma coisa de falar que a Terra é quadrada. Que a Terra não é... Que a Terra é plana, né? A Terra é plana. Aí você pega as teorias loucas completamente infundadas. A Bíblia é a mesma coisa. Aí vai dizer que Jesus pecou, que Jesus não foi Deus na Terra. Ele foi um homem, ele foi um grande profeta. Quando a pessoa diz pra mim que Jesus foi um grande profeta, eu falei, daqui a pouco você se converte ao Islã e fala que Maomé é Deus. Porque o caminho que você tá andando, tá trilhando é esse. Por quê? Eu peguei a Bíblia, que tem 66 livros, que tem mais de 12 mil palavras. Eu tô pegando um texto isolado, tirando o contexto dele completo, pegando para mim e formando teorias loucas. Porque se eu pegar textos isolados da Bíblia, tem texto da Bíblia que vai me dar o direito de matar o outro. Eu ia falar exatamente isso. A Bíblia, se você for pegar texto de olé, te dá base para qualquer coisa que você quiser fazer na sua vida, você faz. Existe um texto de Êxodo que vai falar, se uma pessoa entrar na sua casa, você tem direito a matar ela. Aí, eu vou dar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Agora eu vou contar o meu pecado. Eu era criancinha, acho que você também já passou por isso. Você entrar na casa do vizinho para roubar manga. Mas só tá entre nós aqui. Só tá entre nós e todo mundo vendo. Se fosse levar a sério só esse texto, sem o contexto dele, vai pegar só o texto, dava jeito do cara pegar uma espingarda e me dar um tiro. Por uma coisa bem simples. E quando eu pego textos isolados, eu tenho base para atrocidades. E é por isso que eu tenho que tomar muito cuidado com as coisas que eu escuto. Jesus pecou. Opa, de onde ele está tirando isso? Qual que é a base? Ah, minha base é que João falou isso. Mas João falou isso com Jesus? João falou isso diretamente para Cristo? É por isso que Cristo foi batizar com ele? Você pecou, Jesus, então vem se batizar? Não. Ele estava falando principalmente aos fariseus e saduceus. Por isso que ele vai dizer, arrependei-vos ao bando de víboras, quer chegar do reino dos céus. Ele não está falando com Jesus. Por isso que quando Jesus chega, a gente falou, muda completamente o contexto. Porque se eu usar textos divergentes e separados, eu tenho pretexto para heresia, para coisas literalmente horripilantes. Absurdas. Porque a internet virou uma... Por mais que eles falem que a internet não é terra sem lei, ela é uma terra sem lei. Tem, mas ninguém vai. Ali você faz o que você quer e fala o que você quer. Só que depois você tem que estar preparado também para ouvir também e se retrucar. Então, assim, como eu falei lá no início, tem surgido muitos teólogos de internet. E, infelizmente, isso assusta, porque quando você vai ver comentários dessas falas, tem muita gente que você vê que está se pendendo pro lado de lá, se pendendo por aquilo, crendo que aquilo é uma verdade, crendo que aquilo ali é uma verdade absoluta. E isso é perigoso. Isso é muito perigoso. E aquilo que eu falei, são pessoas com o coração machucado. Sim. É por isso que de tudo que eu tenho que guardar, Guarda o seu coração. eu tenho que guardar o meu coração. Porque um coração magoado, um coração chateado, ele é tendencioso a me induzir a fazer coisas que eu não faria se eu tivesse com o coração guardado. Vou dar um exemplo. Se um relacionamento não termina de forma ruim e aquilo não machuca o seu coração, quando vier outras boas pessoas, você é mais fácil de se relacionar. Uma pessoa que, um exemplo, o casamento acaba. A pessoa está com o coração completamente ferido, coração machucado.
até ela se reestruturar, se reerguer para começar um novo relacionamento, Ter confiança. leva anos. É um processo muito árduo e difícil que a pessoa passa. Quando eu vou para a igreja, é a mesma coisa. Aí a pessoa está machucada, está ferida por situações que acontecem, encontra um maluco desse que vai falar essas asneiras e vai tomar confiança, vai acreditar, não, isso é verdade. Aconteceu comigo, eu acredito nisso. E infelizmente são pessoas que apostataram da fé. Sim. E estão levando outras pessoas pelo mesmo caminho. É cego, guiando o cego para o buraco. Infelizmente. É aquilo que você falou. O primeiro que... quem mata, eu costumo falar que quem mata crente são outros crentes dentro de igreja. Né? E essas pessoas que saem machucadas, feridas, porque o povo... A gente tem necessidade de crer em alguma coisa. Todo mundo. Você vê que cada um está num lugar, um está na Umbanda, o outro na igreja evangélica, o outro no catolicismo, o outro, os índios estão lá para o Deus que ele acha que vem a água, é o ar, Todos nós temos essa necessidade. E quando você não crê, por exemplo, no Deus que a sua mãe serve, que você falou lá, talvez pelo fato da forma que ela chegava em casa e tal, eu não quero servir, eu não quero esse Deus que minha mãe tem. Porque o testemunho, o exemplo que ela deu é ruim. Então ele não quer aquilo para ele. Só que aí ele tem que se apegar a alguma outra coisa. Ele tem essa necessidade, ele tem suas carências, ele tem que se apegar em algo. Parece que o corpo ele tem que ter fé em algo. E vem uma proposta dessa, ele falou, cara, isso aí é bom. Porque isso aqui, primeiro, não vai me impedir de fazer nada. Já tá mais light. Que minha mãe falava que eu não podia fazer isso, não podia fazer aquilo. Agora eu posso. Agora tudo eu posso, né? Então... E o cara vem com uma proposta dessa. E ele prova pra você, da forma dele, mas ele prova pra você que é isso. Ele prova, ele te convence. Ele te convence, exatamente. Aí fica fácil, cara. É fácil. Aí quando você vai ver o pessoal lá, dando opinião, comentando, você vai ver, cara, mas é muita gente. Mas é muita gente. Aí quando você fala, a gente falou no início, né, que existem verdades que são absolutas. Uhum. Uma verdade absoluta, João vai trazer pra gente. E conhecereis a verdade... E a verdade vos libertará. E o meu povo perece pela falta de conhecimento. O que é isso? O conhecimento, ele é tão lindo, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso que ele te liberta. Quando você conhece de fato a política, você não vota em qualquer pessoa. Quando você entende, como eu falei no último podcast, né, a esquerda da sua raiz e a esquerda brasileira, quando você compara as duas, você não vota mais na esquerda. Assim como na direita, como você entende o que de fato é direita, como foi desenhado o triângulo com Smith lá nos Estados Unidos no início do século XX, você vai entender, tem muita coisa aqui que eu não concordo, ou seja, conhecimento. Você buscou conhecimento, você entendeu, isso aqui é legal, isso aqui não é, isso aqui é bom, isso aqui não é. A Bíblia é a mesma coisa. Quando eu busco conhecimento e tenho conhecimento e vou atrás daquilo, aquilo é libertador. Porque não é qualquer palavra que vai me convencer. Não é qualquer falastrão. Não é qualquer... Não sei se eu posso usar essa palavra. Não é... Eu não sei qual que é, então não vou falar Não nada. é qualquer mercenário que vai tirar dinheiro de mim. Porque quando eu não tenho base na Bíblia, eu dou dinheiro até para mercenário. A pessoa, ele vai trazer uma tese tão boa que ele construiu dentro de um versículo isolado que você vai achar que aquilo é verdade. E tem muita gente, tem muito mercenário na fé usando isso. Vou dar um exemplo. Tem muita gente achando que igreja é casa de apostas. O camarada pegou um versículo isolado que Deus guarda até dos animais do campo. Por que ele não guardará você? Ele pegou aquilo completamente isolado, criou uma tese maluca de que Deus vai te dar casa, carro, dinheiro, bens materiais, que o crente tem que ser rico segundo a tese maluca que ele fez, como se Deus ligasse para algo material, e não liga. Deus não está nem se importando com a matéria que existe aqui nessa terra. Cria a tese maluca e você coloca lá 10, 100, 200, 300, liga, vira patrocinador do programa, manda as ofertas. A pessoa está na TV, eu preciso de 70 mil pessoas com uma oferta de R$1.000 agora. Aí você pega aquela tese maluca, acredita e acaba viviando. Não faz nem a conta. Faz a conta. 70 mil pessoas dando R$1.000, quanto que é? É muita. E de fato a pessoa precisa disso? Não, não precisa. Não precisa.
Só que são mercenários da fé. Por quê? Pegou um texto isolado, criou uma tese bonita. Aquela tese, como eu não conheço, como eu não tenho conhecimento, como eu não tenho base, aquela tese mexeu comigo, acreditei naquela tese e dei até o que eu não tinha. E é por isso que acontece um monte de coisa que está acontecendo. Eu escuto esses mercenários, ou talvez nem é mercenário, talvez eu sou um idiota mesmo, que acreditou numa fantasia, e a gente está dando voz, está dando vez, está emprestando o ouvido, está emprestando o coração, e depois, quando a conta chega, porque a conta ela vai chegar. Sim. Independente da situação, a conta ela chega. Eu não falo só financeiramente, não, eu falo espiritual também. Quando a conta chega, aí eu estou me afundado em dívida, eu estou me afundado em depressão, eu estou me afundado em ansiedade, eu estou longe de Deus, eu estou longe do Espírito Santo, eu estou longe da minha família, eu estou completamente isolado, eu estou completamente sozinho, porque eu acreditei numa tese maluca. Eu acreditei numa tese baseada num versículo completamente isolado, eu não busquei a base. Eu não fui atrás da verdade, eu não fui atrás do conhecimento de fato, eu só escutei e peguei aquilo para mim. Eu não fiz uma simples pesquisa no Google, que muitas vezes se você fizer uma simples pesquisa no Google, o próprio Google já refuta aquela tese da pessoa. E é onde acontecem os problemas. É onde depois nós, pastores, temos que ir lá. Ô, meu irmão, não é assim. A Bíblia não é dessa forma. O Evangelho não é isso. E ter que destruir e construir algo que foi antigamente construído de forma errada. Concorda comigo? Total. E assim, eu acho que esse tem sido um dos maiores problemas que está tendo aí hoje. Porque ainda há remanescentes, há pastores sérios, há líderes sérios, e a gente, na internet mesmo, a gente acompanha, da mesma forma que você falou do Hernandes Dias Lopes, tem muitos homens sérios aí que você senta para ouvir e você fala, cara, muito Bíblia, muita coerência, muita coisa séria, muita verdade dentro disso tudo. Como também tem muita coisa que você escuta que você fala, cara, não dá nem para perder tempo, meu tempo ouvindo isso, né? E pessoas sendo levadas por esse caminho. Então, assim, o trabalho seus, como pastores que estão à frente de um povo, né, que estão ali para levar o ensinamento, para levar conhecimento, para estar ali exortando quando preciso for, é difícil, porque é aquilo que você falou. Uma vez pregado algo, para você, como diz o despregar tudo aquilo que foi pregado e repregar de novo, é difícil. É difícil. Porque tem uma senhorinha que ela não vou falar o nome da igreja, mas a vida toda dela foi dentro dessa igreja, que a igreja é quase uma seita, né, a forma da igreja. Mas ela pegou aquilo a vida toda como verdade, e ela já está assim bem no finalzinho da vida e tal, e eu falei pro pessoal, gente, vocês não vão conseguir tirar, nessas alturas do campeonato, agora você vai fazer ela sofrer, se você ficar... Cara, porque na hora que ela descobrir toda a verdade e entender que ela foi enganada por anos e anos e anos, é capaz dela cair na depressão profunda. Exatamente. É capaz dela cair na depressão profunda. E assim, na sua ingenuidade, querendo ou não, ela acha que ela está fazendo certo. Ela acha que aquilo é o que Deus quer para a vida dela. E muitas vezes não é. E assim, a culpa... Aí que eu falo, a culpa e quem vai ter que se ver... O sangue dela vai cair na mão de quem enganou. Exatamente. Isso aí é sem a menor dúvida. Exatamente, é o que eu falo. O que almeja o episcopado, excelente obra almeja, como já dizia Paulo a Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, mas eu tenho que ter cuidado com um monte de coisa. Porque todos aqueles que em a Cristo me confiar, Sim. de mim, eles serão cobrados. A condução, o tratamento, o dizer. É por isso que o ministério, o chamado pastoral, ele é uma vocação. Tem gente que olha a igreja com um olhar, igual eu falei, de mercenário. Mas esquece que ali tem almas. E quem pagou o preço por essas almas foi Jesus. Quem sangrou por essas almas foi Jesus. Quem morreu levando o pecado de cada alma foi Jesus. E quando eu engano usando o nome de Cristo baseado em um benefício próprio,
seja uma igreja com palavra distorcida, seja na venda de livros, seja na aglomeração de pessoas para eu ter um status de pastor ou de pregador e acabo falando besteira, falando bobagem e induzindo essas pessoas ao erro, o sangue delas, a criação delas, o caminho delas vai cair nas costas de quem está levando elas para o caminho. É por isso que o dever do pastor é apontar para Cristo. É o que eu falo, vou falar e vou sempre dizer, a igreja ela tem que ser cristocêntrica. Sim. A Bíblia, a pregação, ela tem que ser cristocêntrica. Tudo que eu falar tem que ser Cristo. É a doxologia, onde Paulo fala à igreja de Coríntios, quer comer, quer beber, quer fazer qualquer coisa, faça para a glória de Deus. Não é uma dicotomia, não é uma divisão. Espírito, vida pessoal, não, é tudo junto, é uma doxologia, o ministério, a vida pastoral é um doxo, é junto, é tudo para a glória de Deus. É aonde essa pessoa vai entender que o caminho que ela tem que seguir é o caminho de Cristo. Porque Jesus é o caminho, Jesus é a verdade e Jesus é a vida. Quando eu, que estou à frente de um ministério, quando eu que estou à frente de um trabalho, quando eu que sou um pastor de um povo, eu tenho uma vida dividida, eu tenho uma dicotomia e não uma doxologia, quando eles olharem para mim, eles não vão ver um caminho de Cristo. Eles vão ver eu apontando o caminho de Cristo, mas do lado de cá fazendo outros dois caminhos. Então esse povo pode ser tendenciado a ir por outro lado. E indo por outro lado, é onde Jesus vai cobrar de quem está na frente. É por isso que o chamado pastoral, só para encerrar, ele é vocação. Quem não é vocacionado a isso, ou vai se frustrar e vai sofrer muito, porque é pesado, ou literalmente está enganando muita gente e no final dos tempos, porque quando chegar o dia do juízo, ele vai chegar para todo mundo, para todos, sem exceção, do mais rico ao mais pobre, do mais velho ao mais novo. Quando chegar o dia do juízo, na hora que ele for prestar contas, eu não vou falar nem que Deus tem misericórdia, mas eu sinto pena. Sinto pena. Vou falar pra vocês, forma bacana de terminar isso aqui. E forte, porque assim, é a mais pura verdade. Tudo isso aí que você falou no final e agora, eu acho que resume tudo aquilo que nós viemos falando desde o início. Não adianta nada. Tudo aquilo que nós tratamos aqui, mas se o seu coração, se o seu pensamento não estiver totalmente voltado para Cristo, nada adiantou. Porque até o fato desse apontar o caminho, a hora que você estava falando, me veio aqui na memória uma matéria na Faculdade de Comunicação, que o professor estava falando muito dessa diferença do líder e do chefe. Que o chefe vai te mandar, mas ele não vai. Ele só vai te mandar aí. O líder, ele vai te chamar para ir junto. Ele está na frente, ele está junto. Então, quando você é um vocacionado, você não deixa o cara aí sozinho. Você está com ele onde ele estiver. O cara está passando... Porque uma coisa é eu conformar e aceitar o pecado da pessoa. Outra é, eu entendo, pequei, mas vem cá, deixa eu te abraçar, deixa eu destruir, vou caminhar junto com você, vamos sair dessa juntos. É diferente do que você simplesmente amputar o cara do corpo e se vira aí, irmão. Você pecou e tal, e é diferente. Então, cara, assim, é de uma importância tão grande e as pessoas veem você. Eu falo que o líder de verdade não é preciso que o cara chegue e fale para as pessoas aqui, eu sou o líder de vocês. Mas as pessoas veem você, o líder deles. Não fala que é. Exatamente. Que as pessoas veem e falam assim, cara, aquele cara é meu líder. Líder é. Ele é líder nato, ele já é a essência dele, ele já é daquele jeito. Então, assim, isso é fantástico, sabe? E o meu desejo é que possa... Você falou de amputar o corpo. Posso contar uma coisa que aconteceu? Eu fazia parte de uma igreja que tinha conselho executivo e conselho fiscal. E eu fazia parte do conselho fiscal. Aí, um certo dia, convidaram o conselho executivo e o conselho fiscal para tratar algumas coisas, numa reunião fechada. E nessa reunião, então, foi tratar a vida de uma pessoa. Então, saiu a pergunta se aquela pessoa poderia voltar à comunhão.
Na hora que eu escutei aquilo, eu falei, vou decidir se alguém pode voltar a comunhão. Eu tenho uma treta com esse negócio. Só que não era, eu fazia parte do conselho fiscal, a gente ia apresentar as contas da igreja, o que foi gasto e tal, não ia entrar nessa parte que era do conselho executivo. Só que eu estava sentado quase que no meio, aí veio de fulano, pastor, concorda? Concordo. Concordo? Não concordo. E aí aquele, né, de um por um. Na hora que chegou na minha vez, aí, né, eu pensei, né, melhor eu não opinar, eu não faço parte do conselho executivo, não é comigo. Aí, não, melhor passar. Não, a gente quer saber a sua opinião. Eu tenho certeza. Não, queremos te ouvir. Eu peguei e falei, quem somos nós para falar ou apontar o dedo para dizer que pessoa A ou pessoa B pode estar ou não pode estar de comunhão com Cristo ou com a igreja de Cristo? Não somos ninguém. Quando Paulo escreve a 1 Coríntios capítulo 11, que ele vai falar da ceia, ele vai dizer, examine o homem a si mesmo. Quem tem que se examinar é a pessoa, não sou eu. E o próprio Paulo vai dizer, se ela tiver errado, ela vai ser culpada pelo sangue de Cristo, ou seja, é ela e Deus. Nós não somos ninguém para dizer que fulano, Bertrano ou Cicrano pode ou não pode estar de comunhão com a igreja. É o que você falou, é simplesmente amputar o tempo, ou amputar o membro. Eu não vejo ninguém em sã consciência pegando uma faca e arrancando o dedo. Eu não vejo ninguém em sã consciência, minha orelha está muito grande, deixa eu tirar um pedaço dela. Eu não vejo isso. Por que a igreja tem que agir dessa forma? Isso é completamente antibíblico. Porque quem condena, quem vai dizer se é salvo ou não é salvo, é Jesus. Porque a própria Bíblia Sagrada não fala de nenhum homem que foi para o inferno. Ela cita 4 que foram para o céu. Enoque, que andou com Deus, e Deus tomou para si. Moisés, que o próprio Senhor sepultou Moisés com ele. Elias, que subiu aos céus num redemoinho. E o ladrão da direita, que o Jesus disse para ele, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Eu não posso afirmar que Salomão foi para o céu, foi para o inferno. Eu não posso afirmar que Davi foi para o céu, foi para o inferno. Eu não posso afirmar nada disso. Se eu não posso afirmar nem que Paulo, que colocou, né, a base das igrejas, praticamente de toda a Europa e da Ásia Ocidental, da Ásia Menor, se nem ele eu posso falar que ele foi para o céu, quanto mais dizer que o meu irmão que está membrando comigo aqui vai para o inferno, tirar ele da comunhão dos santos. Ou seja, nenhum ser humano tem o poder de fazer isso. Você que está me ouvindo, se por algum caso aconteceu algo parecido com você, de todo o coração, perdoa. E eu estou te pedindo, perdoa a gente. Porque muitas das vezes veio o ensino de forma errada, de cima para baixo, dos antigos para nós. O dever da igreja não é amputar nenhum braço, nenhum membro. O dever da igreja é abraçar a todos. Errar, todo mundo erra. Eu já pequei várias vezes. E vou te contar uma coisa, pode ser que eu ainda peque mais pra frente. Sim. Que eu use uma palavra de forma errada. Que eu fale algo que eu não deveria falar. Às vezes, num momento de raiva, de ira, eu posso fazer algo que não deveria fazer, porque eu sou ser humano. Sim. E o ser humano ele erra, o ser humano ele falha, o ser humano ele cai. Mas sabe quem não erra, quem não falha, quem não cai? Jesus Cristo. Foi ele que morreu na cruz por você, foi ele que deu a sua vida, que se esvaziou, foi ele que teve todo o seu sangue naquela cruz do Calvário por você. Não foi fulano, Bertano ou Cicrano. Foi Jesus. É ele que te ama. Se por acaso a igreja ela te feriu, se a igreja ela te magoou, se a igreja ela te expulsou, não foi Jesus. Foram pessoas que ali estavam, talvez tentando ajudar, mas acabaram atrapalhando. E o que eu falo para você hoje é: perdoa e abra seu coração para Jesus, porque ele tem uma nova vida para começar contigo. Uma restituição a ser feita, um caminho a ser seguido nele, que é o caminho, a verdade e a vida.
Não existe nenhuma descomunhão. Não existe nenhum membro amputado. Existe um Jesus que abraça a todos e leva todo mundo à redenção e à remissão. Que coisa maravilhosa. Paulinho, que coisa boa, cara. Sempre prazer poder bater papo, poder aprender com você. Pensa demais e espero não, o Beto já até falou assim, ó, e assim que lançar o livro lá, né, que o livro já tiver... Já tem edição, já tá no nos parâmetros finais. Já tá no finalzinho já, né? Tá no finalzinho, breve temos aí. Acabou lá, o livro saiu do forno, tem que vir aqui pra gente estar falando um pouco mais desse livro. Já estamos acabando? Já estamos hoje, o de hoje. Aí você já aproveita e fala aí, aqui, fala pro Paulinho voltar. Se quiser dar uma sugestão de algo também que quiser que seja debatido, seja esclarecido, porque esse aqui é o momento, Paulinho, a ideia é o seguinte, esse é um momento que talvez, aquilo que nós falamos da escola bíblica, que talvez tem muitas dúvidas, tem pessoas que têm muitas dúvidas, a gente encontra com pessoas que têm dúvidas sobre muitos assuntos, e que talvez isso que foi falado aqui vai tirar a dúvida de muita gente que está assistindo, talvez através dos cortes, que talvez a pessoa não tenha tempo de assistir todo, mas através dos cortes. Então, você que tem alguma dúvida, se ficou alguma dúvida, quiser deixar aí seu comentário, deixar o comentário para o pastor Paulo, manda aí, deixa o comentário. Se tiver dúvida, pode fazer a pergunta, a gente vai responder. Isso aí. E no final, vamos deixar aí também o Instagram do pastor Paulo. Paulo_Alexandre Oficial. E também no YouTube, Pastor Paulo Alexandre. Pode procurar a gente no Instagram ou no YouTube. A gente está lá. No Spotify também. Spotify também, Pastor Paulo Alexandre. Temos mensagens lá edificantes. As mesmas mensagens que estão no YouTube estão no Spotify. Talvez você não consiga ouvir no YouTube, mas no Spotify consiga. Então temos mensagens lá edificantes. Me segue no Instagram, se tiver dúvida, pode me perguntar, eu atendo a todos, respondo a todos. E tem uma dúvida que ficou da outra vez, que eu ia até perguntar e acabou que passou batido. Você sai com agenda para pregações em outras igrejas ou não, ultimamente? Não, sai, pode convidar. Então, convido o pastor, ele já deu todos os endereços aí, então qualquer coisa, telefone, Instagram, sinal de fumaça. Uma vez uma pessoa me perguntou quanto que eu cobro. Gente, eu não cobro nada não, tá? Não cobro nada. Deixa os grandes de Gideões cobrar os milhões deles. Eu tenho certeza que Deus tem sustentado a minha casa, tem me abençoado de uma maneira gigantesca. Então seria até ingrata da minha parte eu fazer isso. Então pode convidar, tendo data, tendo agenda, a gente agenda. Porque é corrido também, viu, irmãos? Vocês não sabem a dificuldade que foi hoje para chegar aqui, mas é corrido. Na verdade, nossa vida está toda muito corrida, né? Mas Deus dá graça. Deus dá graça, dá força e dá o tempo para estarmos juntos aqui. Pastor. Amigo, obrigado. Tá? Obrigado, tá? Mais uma vez, por atender esse convite para estar aqui, para a gente estar batendo esse papo maravilhoso. E, pessoal, você que gostou aí, espalha aí pro pessoal, porque às vezes essa palavra que foi ministrada, o que foi falado aqui, vai alcançar vidas, pessoas que precisam, talvez, de ouvir o que foi falado aqui. Então, espalha, joga aí, curte, comenta, para que nós possamos cada vez mais estar aí levando a palavra de Deus através dessa ferramenta que, sabendo ser usada, ela pode edificar vidas aí. Tá bom? Forte abraço para vocês, Deus abençoe. Deus abençoe. Até lá.